Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então, eles perguntaram aos discípulos: por que ele come com cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós temos uma liturgia vocacional, mas uma liturgia também que fala da capacidade de Jesus, que é a palavra do Pai encarnada, a capacidade de Jesus de tocar cada coração e de ser atento à necessidade de cada um. O então Papa Paulo VI, na década de 70, quando escreveu um documento chamado Evangelii Nunciandi, que é um documento fundante da Canção Nova, inclusive, ele dizia que os meios de comunicação são capazes de falar às multidões. Nós somos algumas pessoas aqui no santuário, mas existem milhares de pessoas que estão em casa e podem acompanhar essa Santa Missa pela televisão, pelo rádio, pela internet. Mas então Papa Paulo VI dizia que os meios de comunicação são chamados a falar às multidões, mas precisam ser capazes de falar a cada um. Precisam ser capazes de dizer a mensagem do Evangelho a cada coração, porque cada pessoa é importante para Deus. E Deus vê particularmente a necessidade de cada um. A liturgia da palavra de hoje, ela tem a primeira leitura e o Evangelho que se entrelaçam. Porque a primeira leitura, ela é uma narração mais elaborada daquilo que aconteceu no episódio do Evangelho. Vocês ouviram no Evangelho chamado de Levi, Mateus, depois chamado de Mateus, apóstolo, evangelista. Mas a primeira leitura da carta aos Hebreus fala do poder penetrante da palavra, do poder transformador da palavra, do poder que a palavra tem de examinar cada coração nas suas particularidades, nas suas realidades mais íntimas. Tanto que a linguagem fala, penetra até dividir alma e espírito, articulações e medula. Ou seja, a primeira leitura está narrando de uma forma mais elaborada o que Jesus fez no Evangelho. Porque, como eu disse, quem é a palavra de Deus encarnada? Jesus. Jesus é a palavra do Pai, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Então é Jesus que está também hoje desejoso de falar ao coração de cada um de nós. Porque o Evangelho começa dizendo que naquele tempo Jesus saiu de novo, justamente para expressar que a palavra que estava com o Pai saiu. A segunda pessoa da Santíssima Trindade se encarnou no meio de nós para trazer aos nossos corações a palavra de Deus,
o amor de Deus, revelar-nos o rosto do Pai. Diz o Evangelho que enquanto Jesus passava, esse verbo aqui, no original, quer dizer que Jesus desviou da multidão. Não é só passar, ele desviou da multidão porque ele queria encontrar um coração. Ele queria encontrar alguém e sobre este alguém realizar um chamado e um apelo. Deus também vê todos nós que estamos aqui. Deus também vê você que está acompanhando em casa. E vê aquilo que está dentro do seu coração, porque Ele também quer nos tocar. Jesus sabe muito bem lidar com multidão, mas sabe também falar a cada coração, porque você é importante para Ele. Então tudo que você vive é importante para Jesus. Esse desvio aqui fala daquelas muitas vezes em que a providência divina quis que você estivesse naquele lugar, naquela hora, naquele encontro, para ouvir aquela pregação, aquela palavra, porque o teu coração é importante para Jesus. Ele não quer deixar você se perder nunca e quer falar ao teu coração. Bom, não bastasse esse detalhe de que Jesus desviou da multidão, diz a palavra que ele viu. Ele viu. O verbo usado aqui, do grego eidó, não é ver simplesmente, eu vi você, você estava lá, né, na missa, eu vi você. Não. Esse verbo ver aqui, ele significa examinar, ele significa perscrutar, ele significa uma percepção profunda da pessoa. Então, Jesus não simplesmente viu com os olhos da carne que Levi estava sentado na coletoria de impostos. Mas o que diz a primeira leitura, Jesus examinou o coração de Levi. Jesus olhou profundamente o coração de Levi e enxergou o coração dele, porque a palavra de Deus é assim. Ela penetra profundamente e ela nos vê lá dentro. As pessoas veem o externo, as pessoas veem o exterior, veem o nosso rosto que muitas vezes pode cobrir ou disfarçar aquilo que está dentro de nós. Mas com Deus não. Deus nos vê. Deus te vê. Deus sabe quem você é. No meio da multidão, ele foi capaz de ver Levi. A primeira leitura nos lembrou isso. Não há criatura que possa ocultar-se diante da palavra. Ninguém pode se esconder do olhar de Deus. Ninguém pode se esconder do olhar de Deus através da sua palavra. Nós servimos ao Deus da percepção. Nós servimos aquele Deus que inclui os seus filhos, não quer os seus filhos distantes. Nós servimos o Deus do falta um, não do menos um, não é? Não é que se alguém se afasta de Deus, para Deus aquilo ali não faz falta, é menos um. Não. Para Deus é falta um. Se falta um filho, Deus se preocupa com esse filho. Deus está à procura desse filho, porque cada filho é importante para Deus. E nós precisamos aprender isso, não é? Porque muitas vezes na nossa caminhada de fé, não é? Nos nossos grupos, nas nossas pastorais, se falta um irmão, ele vai embora, não faz nem diferença. Não. Para Deus, se faltou um, falta alguém muito importante. Porque Deus vê o que ninguém vê. Depois, a palavra de Deus diz que ele viu Levi. Levi é uma pessoa. E essa pessoa é importante para Deus. Cada pessoa é importante para Deus. Não bastasse dizer Levi, mas tem um acréscimo. A palavra de Deus diz que é Levi, o filho de Alfeu. Não é só um detalhe para vou colocar mais uma linha aqui, dizer o filho de Alfeu. Não, o filho de Alfeu remete à história daquela pessoa. Levi tinha uma história. Dizer que ele era o filho de Alfeu é para dizer, ele tinha uma história e Deus vê a história. Deus vê a pessoa num todo. A visão de Deus é sempre macro a respeito de nós. Deus não vai nunca nos mínimos, né? Naquele detalhe, porque a pessoa não é um erro, a pessoa não é só um momento da vida dela, a pessoa não é só uma decisão, a pessoa não é só um pecado, uma fraqueza, mas a pessoa é alguém importante. E essa pessoa tem uma história, porque Deus vê de uma forma integrada. Nós muitas vezes nos prendemos a um detalhe.
bastou a pessoa dar um deslize, essa pessoa já não serve mais. Com Deus não é assim. Deus vê a história, porque a palavra, a primeira leitura, ela penetra, a palavra julga os pensamentos, porque a palavra de Deus conhece lá no interior. Então, nós precisamos aprender também do Senhor, que muitas vezes nós não olhamos a pessoa no seu todo da sua história, mas às vezes olhamos só um detalhe. Onde é que Levi estava? Onde ele estava? Sentado na coletoria de impostos. Deus o chamou, eu vou dizer bem claro, enquanto ele pecava. Porque Levi era um pecador público. Levi era considerado um dos homens mais impuros da sua gente. Porque se aliar ao Império Romano para cobrar as taxas, se aproveitar dos seus próprios irmãos, ele era tido como um traidor. Então ele era uma pessoa desprezível, era um pecador público e era um impuro. Mas Deus o chamou enquanto ele pecava. Quando a palavra de Deus diz que ele estava sentado na coletoria de impostos, era aquele lugar onde Deus tirou ele, de onde Deus o tirou. Levi estava no ato impuro, no momento em que ele estava mais distante de Deus, Deus o encontrou. Isso é importante para nós. Você tem que se lembrar sempre de onde Deus te tirou. Porque se você se esquecer a sua coletoria de impostos, depois você vai cobrar dos seus irmãos uma perfeição, uma santidade. Você vai impor sobre os ombros dos seus irmãos um fardo que nem você carrega. Então, nunca se esqueça de onde Deus te tirou. Nunca se esqueça da sua coletoria de impostos, porque Deus nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Enquanto nós pecávamos, Deus nos amava. Foi assim que ele fez com Levi. E qual foi a palavra de Jesus? Para ele, segue-me, não é? Tem duas partes, tem o verbo e tem o pronome. Segue, né? Seguir, porque o cristianismo se faz a partir disso. Eu preciso seguir o exemplo de Jesus. E aí completa, siga-me, ou segue-me, ou seja, siga a mim. Jesus está dizendo, siga a mim. O cristianismo é a imitação de Cristo, é imitar uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Então, esqueça dos erros humanos, esqueça das pessoas, elas são sim instrumentos de Deus, elas estão a serviço do reino, mas olhe para o Cristo. Você é chamada a seguir Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso exemplo. Nós precisamos olhar para Ele. E o Evangelho termina dizendo que Jesus foi para a casa de Levi para fazer refeição com ele. Que casa é essa? A igreja. A casa dos pecadores. A igreja. Todos nós que fomos acolhidos pela misericórdia de Deus. Nós que fomos vistos pelo olhar misericordioso do Pai. Feche os seus olhos. Na presença de Deus, faça hoje esta experiência novamente de se sentir amado por Deus, olhado por Deus, enxergado por Deus. Deus te vê. Deus vê você. Deus vê teu coração. Deus vê as tuas misérias, as tuas fraquezas. Deus vê as tuas angústias, teu sofrimento, a tua luta diária, porque Ele nos ama. O olhar misericordioso de Deus está sobre nós. Nós queremos, Senhor, nos deixar nessa liturgia, nos deixar tocar por esse olhar misericordioso, nos deixar enxergar pelo Teu olhar misericordioso. E nós queremos entrar na Tua casa, queremos entrar no Teu templo, queremos entrar na Tua presença para ceiar contigo. O Senhor que nos ama, o Senhor que nos acolhe, nos perdoa e nos chama a caminhar contigo. Dá-nos esta graça, Senhor. A nós que estamos aqui, aqueles que estão acompanhando em casa, dá-nos esta graça deste coração disposto a Te seguir, disposto a Te imitar,
a também ser expressão da tua misericórdia no mundo. Mas isso precisa começar em nós. Por isso, coloca sobre nós o teu olhar, coloca sobre nós a tua misericórdia, para que nós possamos caminhar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.